Boa tarde, queridos. Eu fico imaginando nós há 8 anos atrás, tá ministrando sobre finanças, sobre dinheiro, nesse lugar, olhando a minha própria vida. Eu vejo que Deus foi muito bondoso. Se vocês forem pensar, talvez vocês estejam vivendo exatamente aonde eu estava nesses 8 anos atrás. A conta não fechava, eu ganhava um salarinho, a conta não fechava e me tiraram esse salário. Quando eu perdi esse valor, eu era diretor de empresa, recebi um salário muito bom, mais ou menos 9 anos atrás, mais ou menos. E aí, quando eu fui demitido, eu percebi que a minha função era muito difícil de vencer alguém de 40 anos. Quando eu ia para a entrevista procurando um emprego, eu não conseguia aquele salário. Então eu comecei a procurar um salário menor. Foi para 9, eu era 10 mil, 9, 8, 7, 6, 5, até os 3 mil reais. Procurei emprego na padaria da frente do meu prédio. E eu me vi um pouco desesperado, porque mesmo com currículo, mesmo com conhecimento, mais jovem, eu tive essa dificuldade. E eu entendo que tem um processo no vale, tem um processo no deserto. Deus dá maná no deserto, gente? O que vocês acham? Dá maná no deserto? Dá, né? Não vai faltar comida de jeito nenhum, não vai faltar roupa, lugar para dormir. Mas tem um trabalhar por dentro que Ele quer fazer. Pode ser rápido ou alongado, você que vai decidir. Esse tempo, eu comecei a entender o que é domínio próprio. Deus começou a falar comigo demais. Um empresário, alguém que cuidava dos funcionários, cheguei a ter 300 funcionários. Me vi em casa, lavando louça. Quem lava louça em casa? Eu não sou esse cara, o paizão sabe disso, não é bem assim, né? Mas eu comprei uma máquina de lavar louça top. A esposa tá acompanhada. E eu fiquei em casa treinando, estudando algo que eu gostei, que era o mercado financeiro. Nós somos especialistas em bolsa de valores, renda variável no geral. Eu fui me especializando. No Brasil não tem cursos de pós-graduação sobre isso, né? Então eu tive que estudar por conta própria. E é muito difícil, muito difícil. Há 6 anos atrás eu ainda estava procurando trabalho, né, pastor Salmo? Eu mandei currículo há 6 anos atrás. E a minha vida começou a mudar quando eu entendi o domínio próprio. Comecei a dominar as finanças, a minha própria mente, as emoções. Será que você tem dominado isso? Você está nesse processo de domínio? Ou falta em você as coisas necessárias para Deus multiplicar? Eu coloquei aqui, antes de a gente entrar, e hoje a ideia é falar de bolsa, é parte prática, a gente não vai ficar em teoria, a gente quer trazer conhecimento profundo em bolsa hoje, apesar do tempo. Estou olhando esse tempo aí. Olha o que eu coloquei aqui. Que domínio próprio, ele vai gerar controle em você. Controle. Então, se você tem domínio e controle, em você tem autoridade. Sobre qualquer área, eu vou falar da área financeira, mas pode ser qualquer área. O domínio próprio que o Espírito Santo colocou dentro de você, ele gera em você conhecimento para você dominar as coisas, inclusive as finanças. E esse domínio próprio, somado ao controle, você vai ter autoridade. E a autoridade é o lugar onde Deus multiplica. Eu vi o Raul, um menino de 15 anos, não arrepia, gente? O que vocês acham? Eu tenho 40. Um menino de 15 anos. E vocês? Estão parados ou estão fazendo alguma coisa? Como é que está a vida de vocês? Estão procrastinando, como diz? Como é que está a vida de vocês? Então a ideia aqui é entender que a multiplicação vem de Deus, não veio da gente. Eu sou esse cara aí que estava adorando a Deus junto com o pastor Renan. Eu sou esse homem. Esse é o meu lugar. Mas a multiplicação financeira veio dele, porque eu controlei dinheiro, eu dominei dinheiro. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá então? Bora lá.
Então a gente vai falar dos 7 passos para se investir em bolsa de valores, porque bolsa, as pessoas elas têm um conhecimento meio difuso sobre bolsa de valores em si. O que é bolsa de valores? Ou cesta de valores, ou cesta de empresas. A bolsa de valores é um intermediário, igual um corretor, igual um consultor imobiliário, que é o nome deles hoje. Consultor imobiliário. Ele é o intermediário entre você e uma empresa que seria impossível de você ter. Impossível. Você não conseguiria comprar uma empresa desse tamanho, com faturamento líquido absurdo, se não fosse dessa forma aqui, ó. Transformar uma empresa gigante em cotas pequenas. E nós, pessoas físicas, a gente dá esse passo de comprá-las, adquiri-las. Quando a gente faz isso, gente, existe um gatilho muito interessante sobre isso. Você se torna empresário, na hora. Eu comecei com R$2.000. R$2.000. Comprei lá as minhas primeiras cotas, ações, ativos. É lógico que eu vou comprar banco, né? Então, se você já opera e está aqui prestando atenção, nós estamos num momento barato para banco. É um bom momento para se comprar Bradesco, por exemplo. Me falavam muito, eu fui estudar a renda fixa. E aí CDB, CDI, LCI, LCA, CRI, CRA. Esses estudos, esse conhecimento, vou explicar direitinho isso aí. As pessoas acham que colocar o dinheiro no banco, o banco administrar é o melhor caminho. Para que eu vou deixar dinheiro no banco se eu posso comprar o banco? Já pararam para pensar nisso? A bolsa permite que você seja dono do banco. Cotas pequenas, mas existe um homem chamado Luiz Barsi, que ele tem 1/3 do Banco do Brasil. Ele começou comprando cotas pequenas. Então, o que é interessante, o que é disruptivo nisso? A gente consegue ser empresário com pouquíssimo capital. E eu comecei com 2.000, no final do primeiro ano já tinha 11, no final do segundo ano 60, e aí eu comecei a fazer dinheiro trabalhar para mim, que é uma outra área do domínio. Quando você entende de investimento, não vai dar para a gente falar sobre tudo isso hoje, mas quando você entende de investimento, essa área do domínio vai fazer você multiplicar o capital. E no ano seguinte, eu fiz 250 pila. Isso foi só o começo, tá? Mas é para vocês entenderem a oportunidade. Alguém que não tinha nada, e Deus ama isso. Transformar nada, o pastor Salmo estava falando sobre isso, sobre a própria vida. Deus ama transformar nada em alguma coisa, para a honra e glória dEle, queridos. Então, se você está nessa situação, acredite, é uma oportunidade incrível nesse lugar. E a gente quer falar muito sobre isso. Tá bom? Então, 7 passos aí. A função da bolsa é essa função que eu já passei, pode passar, Jefão, dela. Então, o que ela faz? Oferece produtos financeiros. Então, ela faz ações, câmbio, que é o dólar é muito operado no Brasil hoje. Então, ela faz isso, ações e dólar. Fundos multimercados, que podem ser fundos de ações, fundos de DI, que é o fundos de juros, fundos de investimento, fundos imobiliários, que é muito interessante, o brasileiro gosta muito de comprar o apartamento. Nós podemos receber os FIIs, eles recebem yields, que são 5% de rentabilidade, 0,5 na verdade, por mês, igual um aluguel de apartamento. Então é a mesma coisa que você estivesse comprando um apartamento, só que com capital pequeno, gente. Então você pode começar devagarzinho, em vez de comprar um apartamento de 300, 400 mil, você coloca lá 4 mil e já recebe 0,5%. É como se você estivesse alugando para alguém. Esses são os fundos imobiliários. Então anota aí, quem está com um caderninho aí, fundo imobiliário, é importante você estudar isso. E os títulos do Tesouro, que é o Tesouro Selic, LCI, LCA, Tesouro IPCA e assim por diante. A gente vai focar em bolsa hoje, ações, o objetivo é esse. Então, existe um órgão fiscalizador, o que vocês acham? Porque assim, tem muita coisa no Brasil que é proibido, gente, e é importante vocês entenderem. Quando a gente fala de pirâmide, é proibido, gente. Não adianta colocar dinheiro na mão de alguém, é proibido. Existe, isso é estelionato. Então, para que Deus prospere o seu capital,
você precisa estar em algo legal. Legal é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Ela tem é uma supervisora igual ao Banco Central. Então é uma empresa supervisora igual ao Banco Central, com o mesmo nível do Banco Central, que faz essa gerência da Bolsa de Valores. Tá? É importante falar para vocês, se a Bolsa quebra, você já deve ter ouvido falar isso aqui, ó. Alguém perdeu dinheiro em Bolsa de Valores. Não existe, gente. Isso não existe. Você comprou uma empresa, você é dono dela, e essa empresa está desvalorizando nesse momento. Os meus pais, eu vou falar um pouco de mim também, agora, aproveitar a oportunidade, porque eu já começo em Bolsa direta, eu não falei quem sou eu, né? Os meus pais operam há 30 anos e nunca perderam dinheiro. Como assim? Eles nem sabem o que é isso. Porque a mente do investidor, ela nunca é de curto prazo. É sempre longo prazo, sempre. Quando você compra um terreno aqui em Goiânia, você não vai vender, não é fácil vender em um ano com um lucro absurdo, mas daqui 10 anos, não é assim que valoriza o terreno? Por que na bolsa a gente tem que comprar e querer vender agora? Se você comprou um Bradesco, só de dividendo é 10% ao ano, gente, sem imposto de renda. Não tem como não investir num negócio desse. É o banco, como é que ele vai quebrar? O Bradesco. Então, se a bolsa quebra, você ainda é dono do Bradesco. E os meus pais entenderam isso. O meu nome é Rafael Del Boni, eu não falei, não está escrito aí, só para vocês entenderem. Eu tenho 12 anos de mercado financeiro. Em todo esse tempo, acelerei o conhecimento nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, a multiplicação aconteceu em larga escala, porque quanto mais conhecimento, mais oportunidade. É disso que a gente quer falar aqui. A gente quer falar do fim, e não do início, mas o fim, ação e opção. Ação e opção. Como é que a gente faz isso aí? Então, quem fiscaliza é a CVM, pode passar. Massa. Então tem um órgão fiscalizador aí. Aí é você, Jefão. Identificação e perfil. Vamos lá, pessoal. Quero continuar aqui falando sobre esse... Marquem bem esse espaço, tá? Que o Rafa falou. Depois eu falo de mim, vamos dar sequência no conhecimento que a gente quer. Primeira coisa que você precisa aprender, você precisa entender para que a bolsa funciona, que é isso que o Rafa falou. A bolsa é esse intermediário que faz os negócios serem legais. Eu quero comprar uma ação de uma empresa, a empresa oferta suas ações, e isso é fiscalizado pelo Banco Central. E é fiscalizado pela CVM. Por isso que é totalmente errado quando você pega dinheiro e o cara fala assim, eu estou num negócio que é bom demais, dá 10% ao mês, dá 5% ao mês, tal. Aí se você tem que tirar o dinheiro do seu bolso e botar na conta do cara, já pode correr que é fria. Porque todo investimento regulado, ele precisa passar pelo conhecimento da Comissão de Valores Imobiliários. Precisa passar pelo Banco Central, porque você vai ter que pagar imposto. Então, se você acha, e nós estamos em Goiânia, né? Estamos aqui na terra do Avestruz Master, na terra do Boi Gordo, na terra recentemente da All Invest, e tantas outras. E a gente tem um monte de cliente que passou por isso aí. A gente perdeu 500 mil, 600 mil, 1 milhão e 200, 300 mil, 50 mil é toda semana. Em coisas assim. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre investimento. Se você pegou o seu dinheiro e botou na conta de outra pessoa, você já perdeu esse dinheiro. Porque isso aí é igual o traficante quando vai querendo viciar o cara. Bota 50 mil, no primeiro mês dá 5%, no outro dá 10%, depois aí você vai, aumenta, a hora que você bota 200 mil lá, ele some com o dinheiro. Não é assim que funciona? Bolsa de valores não é assim. Isso que o Rafa falou faz muito sentido. É impossível você perder dinheiro na bolsa de valores desde que você saiba o que você está fazendo. Porque a bolsa não vai sumir com o seu dinheiro. Você comprou uma ação do Bradesco, do Itaú, da Petrobras, você comprou ela a R$30, tipo Petrobras. Né? Quem se lembra da época da Dilma e do Petrolão, era uma ação de R$35 que foi a R$5. Se você tinha 5 mil ações de Petrobras, ela foi a R$5, você continuava com 5 mil ações. Quando você entende a variação do preço da ação, você começa a entender que você só vai ganhar dinheiro em bolsa de valores usando o tempo a seu favor. Se você quer ficar rico do dia para a noite, uma semana, um mês, um ano, essa palestra que a gente dá, ela dura geralmente 1h30. E toda vez que eu começo, eu pergunto assim, quantos fizeram um planejamento financeiro da sua vida para os próximos 10 anos? Levanta a mão. 3, 4, 5, 6. Tem gente, isso é massa. Ainda tem 5, 6, a maioria que eu vou nunca fez. E eu falo assim, dentro do seu planejamento, você colocou assim, eu planejo morrer dentro de 10 anos. Quem fez esse planejamento? Ninguém faz. Então não é melhor a gente se planejar para os próximos 10 anos?
Eu vou mostrar para vocês a estratégia de juros compostos que a gente aplica na Sharp, que em 10 anos, o seu capital multiplica tanto e só depende de você. É por isso que hoje a gente dá aula para os donos do Grupo Cical, para os donos da Arroz Cristal, para os donos da Ingecom, para os donos da 7 Táxi Aéreo, e assim vai. E é gente que tem muita condição. Dono de cartório em Anápolis, a gente vai abrir uma filial em Anápolis agora. Nossa empresa, há 2 anos e meio atrás, era uma salinha de... Quantos metros quadrados? 40, né? 40 metros quadrados, que não valia nada. Hoje ela já vale 5 milhões. Ano que vem ela vai estar valendo, no final do ano, uns 20. Porque o dinheiro está aí. E o que vocês... Gente, vocês não imaginam de gente que tem muito dinheiro e não sabe o que faz com o dinheiro. O que ele faz? Bota lá na poupança, bota lá num título do Tesouro que não rende nada, ou compra um imóvel lá para alugar, aí eu fico o imóvel parado, tendo que pagar IPTU, condomínio, aí ele quer vender, ele fica 2, 3 anos. Quem está nessa situação de comprou o imóvel e não consegue vender? Tem muita gente nessa situação. Na bolsa não, você está lá, precisa do dinheiro, 2 dias o dinheiro está na conta. Vendeu as ações, a liquidez é absurda. Então, das grandes coisas boas da Bolsa de Valores é ela é muito líquida e é extremamente segura. Então, primeira coisa, entendi que a Bolsa funciona para isso. Para eu operar na Bolsa, eu tenho que colocar o dinheiro dentro de uma corretora. E todas as corretoras passam pelo mesmo crivo, são fiscalizadas e reguladas pelo Banco Central e pela CVM. Então, corretoras, a gente lá na Sharp trabalha com a XP, que para a gente é a melhor corretora para se operar. Mas tem XP, tem Ágora, tem Genial, tem Clear, tem um monte de corretoras. Tá? Você coloca o seu dinheiro lá, a partir do momento que você colocou o dinheiro dentro da corretora, o Banco Central já identificou e falou assim, ó, tem um cara aqui interessado em mexer em renda variável. Então você comprou você comprou uma ação da Petrobras, R$25. Se você vender ela 2 dias depois a R$30, no final do ano, você vai ter que ajustar as contas com o leão. Porque cada renda real que passa lá, você cai na malha fina se você não fizer direitinho. Então, bolsa é um lugar para gente honesta. Não tem como fazer rolo na bolsa. Não tem nada mais cristão que a bolsa. Não tem como você fazer coisa errada lá dentro. Porque tem um monte de negócio que você pode fazer, passa a perna no cara, faz outra, não. Mas quem entende um pouquinho... E outra, eu tenho uma notícia que não sei se é boa ou se é ruim para vocês. Para ganhar dinheiro na bolsa, você vai ter que estudar. Vai ter que estudar. Não tem jeito. Quem ganha o dinheiro que você tem, é você ou é outra pessoa? É você que rala, né? Para ganhar. Nada mais lógico que você saber o que faz com ele. Aí você trabalha, pega o seu dinheiro, bota lá na corretora e compra um fundo de shopping. Fundo de tijolo. Fundo de tijolo, sei lá o quê. Você não sabe, você não conhece esse gestor, você não sabe. Aí os resultados começam a ficar ruins. Você começa a desesperar, vende realizando um lucro, pronto, perdeu o dinheiro. Gente, tem que aprender. E esse conhecimento está muito disponível em todo lugar. É inteligente falar também sobre CDB, porque tem muita gente posicionando dinheiro em CDB. E é 85% do CDI, que é o valor que a Selic está, 2% ao ano. 85% de 2%. 85% de nada. Mas o seu gerente fala assim, é 85%. O cara acha que é do dinheiro que ele vai gerar, né? Não, é de 2%. Você vai receber muito pouco, gente. Está num outro momento. Então, você, primeiro passo, entendeu o que é a bolsa. Segundo passo, encontrou uma corretora para colocar o seu dinheiro. Importante dizer também, você coloca R$100 mil numa corretora, comprou R$95 mil de ações e a corretora quebrou, você vai perder os R$5 mil que ficou na corretora, mas os R$95 mil que estão na ação estão salvos. Então, eu estou querendo mostrar para vocês, porque o Goiano ele é muito, e eu sou daqui também, o Goiano ele é muito cismado com esse negócio de dinheiro. A hora que eu mostrar para vocês algumas operações que a gente faz aqui, parece que é um dinheiro muito fácil. Então o cara já desconfia assim, não, mas isso aí não tem lógica. A hora que a gente mostra para o cara que a gente consegue ter, no mínimo, 2% ao mês, nas aplicações que a gente faz, eu e o Rafa a gente faz 3, 4, 5, porque a gente já tem muito tempo de mercado. Mas o cara começa no primeiro mês, ele já está tirando 2% ao mês. Pega um apartamento seu de 500 mil, bota 2% ao mês, dá 10 pau. Você aluga ele por quanto? 0,6? 0,5? Quando aluga, quando o inquilino paga em dia, quando ele não rebenta a sua casa. E outra, o dinheiro está líquido para uma oportunidade? Vendeu a ação, 2 dias depois o dinheiro está na sua conta. Então, outra coisa você precisa entender, muito importante, isso aqui, ó, o seu perfil de investidor. A gente sempre fala sobre isso aqui. Tem 2 tipos de investidor. É aquela história do coelho, da corrida do coelho e da tartaruga.
No mercado financeiro, quem vai ganhar essa corrida sempre é a tartaruga. Porque a gente vai aqui, ó, eu vou ganhar 2% ao mês, mas se eu fizer essa conta disso no final do ano, dá 24%, mais 10% de dividendo, dá 34%. Por que eu vou querer ganhar 100% de um dia para o outro? Quanto mais se aumenta a sua alavancagem de rendimento, mais se aumenta o risco. Então, galera aí que gosta de day trade, a gente dá aula de day trade, a gente opera day trade, mas day trade é a pior porta de entrada na Bolsa de Valores. Não tem como você ganhar dinheiro. Entrei na bolsa, estou ganhando dinheiro, rachei. Não existe esse cara. Não existe esse cara. Quem opera day trade aí? Tinha gente me perguntando lá no fundo. Um monte de gente perguntando sobre isso. Quer começar a investir na bolsa ganhando dinheiro? Faça isso que a gente está ensinando. Comprar ação, fazer operações com opção. Com parte desse dinheiro você joga no day trade e tenta multiplicar ele. A pressão psicológica é bem menor. Então, você conheceu o seu perfil de investidor? Cara, lembra, para ganhar dinheiro na bolsa, e assim como em qualquer investimento, você tem que ter paciência. Então, por isso que o cara ansioso muitas vezes perde tudo. Porque fica naquela ânsia de resolver a conta, e eu preciso ficar rico, e às vezes ele está num ambiente que está muito maior do que o nível dele, ele quer alcançar, e ele pega um dinheiro aqui, e ele empresta negócio a juros, vira agiota e tudo mais. Quando vê, está todo enrolado. E o cara que estava ali, ó, a tartaruguinha, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Gente, a gente dá aula para pessoas que têm tanto dinheiro. Você olha para o cara assim, parece que ele estava perdido no meio do mato. De tão simples que o cara é. Você olha para o cara e fala assim, isso aí não tem um cabrito no quintal. O cara tem a gente tem um aluno que tem 5.000 cabeças de gado numa fazenda no Pará, em uma apenas. Tem 2. Olha a cabeça desse cara. Na queda que teve aí do coronavírus, a bolsa desavou para 120 mil pontos para 60 mil pontos. A ação da Petrobras caiu de 32 para 11. Ele vendeu os boi, olha a cabeça do empresário, pastor Sam. Nunca tinha mexido com bolsa na vida. Pegou os boi, vendeu 1 milhão, comprou tudo de ação. Ação da Petrobras a 11, ação do Bradesco a 16, não sei o que lá mais. Esse 1 milhão virou 1 milhão e 800 em menos de 60 dias. Que as ações começaram a recuperar e subir rápido. Gente humilde que tem noção de mercado e que tem um pouco de ousadia para investir, aproveitar oportunidades. A bolsa tem oportunidade todo santo dia. Então, entenda, você vai ter que entender o seu perfil de investidor, porque é aí que você vai fazer os tipos de aplicações mais seguras para você. Tá? Você conhece, lembra, passo 1, entender para que funciona a bolsa. Passo 2, entender a função da corretora. Passo 3, entender qual que é o meu perfil de investimento. Quarto passo, a brincadeira começa a ficar boa agora. Eu preciso conhecer as melhores empresas para se investir. Esse é o nosso garoto propaganda, tá? Está em todas as mídias dos nossos. Então, quando você vai investir em uma empresa, você tem que entender, e existem várias formas de se analisar essa empresa. Isso aqui é um tipo de empresa que é chamado de small cap. É uma empresa que não é tão grande, né? O valor da ação geralmente é pequeno, ela não tem muita liquidez, mas ela é uma boa oportunidade de se ganhar a curto prazo. Uma ação que você compra a R$7, ela pode, em 6 meses, ela pode ir para 10, 12, 14. Mas é uma empresa que, quanto maior a possibilidade de valorização a curto prazo, maior o risco que você tem. Então, você nunca vai colocar 100% do seu capital numa empresa igual a essa. A gente vai sempre diversificar a carteira. Então, essa é a primeira das empresas. A gente tem que ter algumas small caps, as pequenas empresas da bolsa, para dar uma alavancada no capital, que no mercado é chamado os cavalos, né? É os cavalinhos, é o que faz a nossa carteira crescer mais rápido. É bacana falar também, só rapidinho, que essas empresas, a gente usa o prêmio que a gente recebe, esse lucro de 2%, para comprar os cavalinhos. Exatamente. Então, o dinheiro macro não está nos cavalinhos. A gente usa dinheiro que o mercado nos deu para isso. Passa o próximo aí, Rafa, por favor. E nós temos também a conhecida Petrobras, das maiores empresas do Brasil e do mundo. É a empresa mais líquida do mundo no mercado de opções, maior do que Apple, maior do que Facebook, maior do que Google, maior do que qualquer um. No mercado de opções em Petrobras, você consegue comprar uma opção de Petrobras para daqui 2 anos. Mercado futuro. Então, a gente vai colocar grande parte do nosso dinheiro na nossa estratégia, tá? Na estratégia que o Rafa criou. Nossa não, o mérito é todo o Rafa. Isso foi tudo ele que criou. Nós vamos colocar a maioria, nós vamos ter no máximo, se a gente for montar uma carteira para vocês, a gente vai ter no máximo 6 a 8 ações. Porque não adianta você ter 30, 40 ações, porque você tem que conhecer a ação, do mesmo jeito que você conhece a sua esposa.
Você tem que conhecer ela de cima a baixo. Se você falar para mim, perguntar assim, quanto eu vi hoje a ação do Bradesco, está 15 reais, eu falo, está de graça, vende tudo que você tem para comprar. Bradesco está 50 reais, está caro, pode esperar aí ela cair um pouquinho e voltar lá para os 25, 30, porque não está na hora. As empresas que eu invisto, que a gente investe, a gente conhece tecnicamente tudo dela. As empresas grandes, elas têm um negócio chamado RI, que é relação com os investidores. Se vocês quiserem entrar depois, RI Bradesco, por exemplo, vai ter um PDF de todas o que o Bradesco fez, inclusive na pandemia. Como ele fez para girar a equipe de funcionário, tudo. O nome dos diretores, quem saiu, quem é o bom, quem é ruim, como é que é o passivo trabalhista, tudo nessa RI. Então, as empresas SA, elas são obrigadas a entregar isso para a gente. Então, a gente consegue analisar uma empresa antes de comprar, tá? Certo. Então, uma grande vantagem também das blue chips, ou large caps, que são chamadas essas grandes empresas. Quais são as melhores empresas para se investir, Jeff, na sua opinião, na opinião da Sharpe? Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Santander, os bancões, cara, não tem como errar. Se banco quebrar no Brasil, esses bancos, o Brasil já se enrolou há muito tempo antes. Porque banco no Brasil não perde dinheiro. Aí você vai ter as grandes mineradoras, você vai ter uma Gerdau, você vai ter as varejistas, Via Varejo, vai ter Magazine Luiza, vai ter lojas Renner, e todas elas, na nossa metodologia, a gente só investe em grandes empresas, grandes ações, que paguem dividendos. Então, Vale do Rio Doce, mês retrasado, pagou 6% de dividendo. Você não está fazendo nada, botou o dinheiro lá, rendeu 6% ao ano. 6% ao ano é 3 anos de Selic, gente. 3 anos de Selic. Bradesco, em fevereiro desse ano, pagou 10% de dividendo. 10%, só que pagou em ações. Eu tinha 2.000 ações do Bradesco, o Bradesco me deu 200 ações de graça como dividendo. 10%. Pastor, Salmo, o que dá 10%? Não tem. Num banco extremamente sólido. Então, qual que é a característica principal dessas empresas? As blue chips, as large caps, tem forte geração de caixa, boa relação com os acionistas, boa governança corporativa, distribui lucros, dividendos, juros sobre capital próprio, elas têm crescimento constante, alto valor de mercado e principalmente, vocês vão entender daqui a pouco, trabalham com opções. Quando eu falo opções, gente, não tem nada a ver com aquela armadilha de opções binárias, tá? Você está no negócio de key option, opções binárias aí, você é a maior pirâmide do mercado financeiro hoje. Por quê? Porque ela não passa pelo Banco Central. Se não passa pelo Banco Central, inclusive ela é proibida, né? E muita gente não sabe disso. As small caps, elas têm baixa liquidez, uma possível má precificação, têm menor atenção dos analistas, incertezas operacionais, grande volatilidade, mas tem maior potencial de crescimento e valorização, e a grande maioria delas não trabalham com opções. Então, as small caps, a gente vai ter lá uns 5% da carteira, para uma ação que está a R$7 hoje, daqui a 6 meses ela está a R$30. Mas a gente não vai colocar todo o nosso dinheiro numa ação dessa. Então, quando você vai investir no mercado de ações, passo 1, você vai ter que analisar a empresa. Chega ali o paizão, pastor Carlos, Jefferson, montei uma padaria aqui, queria te chamar para ser meu sócio. Você vai lá chegando e botando dinheiro sem olhar os números da empresa? Tá, paizão, mas como é que é? Se fosse um restaurante, entrava na hora, né? Paizão montando um restaurante, não tem como você não entrar. Tá, mas qual foi o faturamento aí? Qual que é a previsão? Tem outros sócios? Como é que é a estratégia da empresa? Tem tudo isso que o RI das empresas te informam. Qual foi o faturamento dos últimos anos? Qual foi o ROI? Qual foi o EBITDA? As empresas listadas em bolsa, elas têm que apresentar os seus balanços a cada 3 meses. Então não tem como você ficar sem ter informação do que eles estão fazendo com o seu dinheiro. Primeira coisa, analisou a empresa, que é análise fundamentalista. Análise técnica, saber em que preço comprar. Não tem muita gente que vocês conhecem que fala assim, comprei uma ação lá da Magazine Luiza a R$50, ela caiu a 20, não, vou vender esse negócio. Mas quando você comprou, você sabia se 50 era caro ou barato? É aí que tem aqueles gráficos loucos lá que o pessoal vê e não entende nada. É ali que a gente vende, é ali que a gente olha onde é que o preço da ação está. No tempo, tá, ela está R$50 agora, mas quanto que ela estava um ano atrás? Estava 120? Não, então está barato. Ano passado estava quanto? 18? Peraí, então
Tem que ver se compensa entrar aqui ainda. Então aí você começa a ter que entender que você precisa dar uma estudadinha para entender tecnicamente qual o melhor preço para você comprar. Saber por que comprar. Análise fundamentalista. Ver os fundamentos financeiros. Ver se a empresa é sólida financeiramente. Aprender sobre preço médio. Vou mostrar um exemplo para vocês sobre isso. Diversificar a carteira por setores. E aprender sobre opções. Então, vamos usar um exemplo prático, tá? Vocês vão ver que eu e o Rafa, a gente fala muito de banco, porque a gente acha que é os melhores investimentos que tem dentro da bolsa, é trabalhar com banco. E se você quer uma dica de ouro, segunda-feira abre uma conta na corretora, compra Banco do Brasil, compra Bradesco, compra Itaú. Se você não sabe nada de bolsa, faz isso. Você não vai se arrepender. Porque Banco do Bradesco hoje está R$ 24,00. Antes da pandemia, ela estava R$ 32,00. Mês retrasado, ela estava R$ 19,00. Então, assim, a possibilidade dele voltar lá para aquele preço é muito grande. E voltaram a andar esse mês agora. Por quê? Durante a pandemia, os bancos tiveram que reter muito dinheiro nos seus balanços, que é o famoso PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Então, e eles foram proibidos pela CVM de pagar dividendos e a tesouraria dos bancos poderem comprar mais ações. Então, isso segurou muitos bancos. E a gente está amando banco nesse preço. A gente teve muito cliente nosso que passou pela pandemia, pegou a caída toda, Banco do Brasil, Bradesco lá, R$ 32,00, caiu a 16,00, e a gente fazendo lá, ó, lançando opção, comprando mais ação, e enchemos o porquinho de ação, agora ela está subindo. Eu vou mostrar para vocês como é que isso é maravilhoso ao redor do tempo. Então, o Itaú, isso aqui são os números do Itaú de março de 2018 até março de 2020. Por que chama renda variável? Por causa disso aqui, ó. Ela varia, 30, no outro mês 30,06, 25, 23, 27, 29. Então, quando você não sabe analisar tecnicamente, você vai lá e compra a 34, ela cai para 31, você fala, opa, peraí, botei o dinheiro no lugar errado. Não, não é assim. Ou então você comprou aqui, ó, a 30, 2 meses depois ela caiu para 25. Então, quando você olha um gráfico e fala assim, ó, não, essa empresa está boa de comprar mais ou menos aqui, nessa faixa aqui de 25, 26. Existem muitas ferramentas para você analisar isso, tá? Então, análise técnica é isso. A gente vai pegar a história do ativo, da cotação dele dos últimos anos, para saber como ele está, a precificação dele. Próximo. Como eu falei para vocês, trimestralmente elas têm que mostrar os seus balanços. Aqui, ó. Quem é contador, nada de braçada nisso aqui, ó. Eles são obrigados a mostrar os seus números. Então o Itaú mostrou, ó, como é que um banco desse quebra, gente? Em ativos, 182 bilhões, 347 bilhões. É porque não está aqui. Dívida líquida, R$0. Como é que uma empresa que tem em ativos 180 bilhões e não tem dívida, como é que essa empresa quebra? Não é uma boa empresa para se investir? Todo o sistema financeiro brasileiro está baseado em banco. O governo quer distribuir dinheiro na economia, bota dinheiro aonde? Bota dinheiro nos bancos. E agora, com o negócio da pandemia, qual que é a função do Banco Central? A função do Banco Central é controlar a economia através dos juros. Como a pandemia trouxe, né, todo esse caos, e isso foi uma política também muito acertada do Paulo Guedes, veio reduzindo a taxa de juros lá, que estava lá 14% ao ano, até chegar agora, que está a níveis que nunca teve, 2%. Quando você diminui a taxa de juros, o investidor que tinha aquele dinheiro lá na Selic, ele começa a procurar um outro lugar para investir esse dinheiro. Então, é bom falar que é o caminho natural dos grandes países. Então, dos países fora, Estados Unidos, Europa, 50% dos americanos operam bolsa, tá? A Selic deles é baixíssima, né? Não chama Selic, mas a taxa de juros deles são baixíssimas. Então, é até negativa no Japão, por exemplo. Então, investimento está muito aliado à taxa de juros. Então, a gente está num momento agora que está muito bom de investir porque os juros estão muito baixos. Investir em bolsa, que eu estou falando. Quem quer investir em mercado imobiliário, comprar apartamento, comprar casa, dependendo do tipo de indexador que você coloca na sua prestação, não vai fazer igual eu fui ver uma casa esses dias, o cara queria cobrar 6% ao ano, mais IPCA. Então, a inflação nos próximos anos deve subir bastante, né? Porque o governo imprimiu muito dinheiro, o mundo inteiro imprimiu muito dinheiro, gera uma injeção de liquidez muito grande na economia, o dinheiro começa a perder valor, a galera começa a aumentar o preço
e aí a inflação sobe. Mas mesmo assim, Rafa, pode passar. Mesmo assim, bancos igual, empresas sólidas como igual Itaú, Petrobras, essas empresas passam por esses momentos de estabilidade, protegendo o seu dinheiro. Então, quando você, vamos lá, não esqueça os 7 passos. O primeiro, entender sobre bolsa, entender sobre corretora, entender o perfil de investidor, conhecer melhor as empresas e diversificar a carteira por setores. Eu não posso colocar todo o meu dinheiro em banco. Por quê? Vem uma crise do subprime igual em 2008, que quebrou o Lehman Brothers, quebrou muito da economia mundial, minhas ações dos bancos iriam desabar. Mas eu coloco um pouco em setor elétrico, tem a Eletrobras, tem a CEMIG, coloco na área de petróleo, tem a Petrobras, a PetroRio, que subiu 29% antes de ontem, em um dia, comprou um posto de petróleo lá, subiu 30% num dia. Tem a Braskem, que trabalha com derivativos, tem os bancos, tem as empresas de varejo, né? O case da Magazine Luiza é muito conhecido, né? Muita gente comprou ação da Magazine lá atrás, ganhou muito dinheiro, porque ela subiu muito e não para de subir. Esse setor aqui também é muito bom, que é o setor de alimentos, que são os frigoríficos, né? Marfrig, JBS, Minerva, e as de minério de ferro, que estão muito atreladas, como é uma commodity, ela e petróleo, atrelado ao reaquecimento da economia. Então, se sair as vacinas e a economia voltar a andar, principalmente a China consome 80% do cobre do mundo e 65% do minério de ferro do mundo. A China consumiu de cimento nos últimos 30 anos o que os Estados Unidos consumiu em um século. O tamanho que está o crescimento daqueles caras lá. Então, a gente vai diversificando a nossa carteira, porque se um setor vai mal, tem o outro aqui que vai bem. Então, vai balanceando o risco da nossa carteira. Então, é importante entender sobre isso, sobre diversificação. E aqui, exatamente aqui, que tem esse mágico aqui, ó. Olha o marketing, olha o marketing. Gente, isso aqui não é brincadeira não. Quando eu pedi para fazer isso aqui, porque eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, parece mágica, mas é onde a mágica acontece. Então, vamos lá. O mercado de opções é onde a gente vai ganhar dinheiro. É por isso que tem tanta gente procurando a gente, por isso que a nossa empresa cresceu tanto. Porque se o Brasil, mesmo com essa subida toda que a Bolsa deu nos últimos 2 anos, tinha menos de 600 mil investidores, agora tem 3 milhões. Mas não é nem 1% da população. Igual o Rafa falou, nos Estados Unidos, 50% a 60% das pessoas investem em Bolsa. Então, as pessoas mal sabem comprar e vender ativos dentro da Bolsa. Mercado de opção, então, é assim. De 100% das pessoas que estão investindo em Bolsa, acho que nem 5% sabem fazer isso que o Rafa aprendeu e disseminou para a gente dentro da Sharp. Porque você imagina, um cara que comprou uma ação aqui, ó, março de 2018, comprou a R$ 30,23, falou assim, ó, vou ficar com essa ação aqui 2 anos. Vou ficar com ela 2 anos, porque eu quero vender ela daqui 2 anos para ganhar um dinheiro. Aí ela saiu de R$ 30,23, andou isso tudo, mas aí chegou depois de 2 anos, ele vendeu ela a R$ 31,56, ele não ganhou quase nada. Ganhou R$ 1,20 por ação no final de 2 anos, 4%. Muito pouco. Mas isso a maioria dos investidores que trabalham com bolsa no Brasil fazem. Compram a ação, espera valorizar para vender. A gente não. A gente casa com a ação. Ó. Eu vou botar um bambolê desse tamanho aqui, ó, Bradesco, Itaú, Petrobras, Vales. Vai comigo até o túmulo. Porque são essas empresas que vão garantir que eu faça as negociações em mercado de opção. Então, por que nós utilizamos o mercado de opção? Porque o mercado de opção vai nos pagar um salário todo mês na Bolsa. Loucura, né? A Bolsa vai me pagar um salário? Vai. Vai te pagar um salário todo mês. Como é que isso funciona? Imagina esse mesmo cara aqui, ó. Ganhou 4% em 2 anos só. Vamos supor que ele comprou 1.000 ações aqui, ó. Comprou 1.000 ações em março de 2018. E vendeu em março de 2020, R$ 31.560. Ele ganhou 4% em 2 anos só. Mas quando eu sei usar o mercado de opção, passa aí, Rafa. O que é o mercado de opção e uma operação que chama venda de call? Estou vendo aqui que tem vários investidores que já foram alunos nossos e eles podem comprovar isso para a gente. Quando o cara descobre isso aqui, ele tem 3 apartamentos, 2 para alugar, ele vende um e bota aqui. Ele tem 3, 4 lotes, ele vende um e bota aqui. Por quê?
No mercado de opções tem uma operação que chama venda de call. É vender uma opção de compra. É um conceito meio complicado, mas na prática ele é muito simples. Que é conhecido também como venda coberta ou financiamento. O que é? É uma operação realizada no mercado de opções. O dono da ação, vamos supor aquele cara lá que tinha 1000 ações do Itaú. O dono da ação, no caso, o vendedor, vai ceder ao comprador o direito dele comprar suas ações em um preço pré-determinado entre os dois. Então imagino que eu tenha 1000 ações do Itaú, e elas valem R$ 24,50, e eu vou combinar com um comprador que está interessado nas minhas ações, eu vou falar assim, ó, eu vou vender minhas ações para você, mas só R$ 26,60. Passa aí, vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. A gente precisa explicar nisso aqui de onde vem o dinheiro, porque qual que é o problema das pirâmides? Os caras não explicam de onde vem o dinheiro. Não, está dando 5% ao mês, 8%, 10%, 12% ao mês. Tá, mas de onde vem esse dinheiro? Aqui não. O dinheiro da opção, mercado de opções é um mercado de compradores e vendedores de ação. Então, esse cara aqui, que é o vendedor, que é a estratégia que o Rafa criou, e foi genial, diga-se de passagem. Por quê? Quando a gente tem 1000 ações e quer ganhar esse salário da bolsa todo mês, o que a gente vai fazer? A nossa estratégia, tem a estratégia do vendedor, tem a estratégia do comprador. Eu quero garantir 2% sobre o valor que eu tenho investido em ações do Itaú todos os meses, pois eu invisto a longo prazo comprando mais ações com esse prêmio. Eu quero reduzir a minha exposição ao risco, melhorando o preço médio, e eu não acredito que a ação vai subir acima de determinado valor, mas também não quero vender minhas ações agora. Essa é a estratégia do vendedor, somos nós. E tem esse cara aqui que é o comprador. O comprador fala assim, eu quero comprar essas ações suas aí. A estratégia dele, ele é um especulador, porque o especulador é aquele que corre mais risco. Então, ele acredita que a ação vai valorizar e quer pagar mais barato por ela, visando lucro com a valorização. Está disposto a pagar um sinal para garantir o negócio. Esse sinal que é que a gente bota no bolso. Ele é um especulador, pois está correndo o risco de perder o dinheiro aplicado caso a ação não chegue no valor combinado. Como isso funciona na prática? Passa aí, Rafa. A ação do Itaú está sendo negociada agora R$ 24,20 nesse exemplo, tá? Próximo. É que eu vi que tinha gente tirando foto, só... Beleza. Pode tirar, tá? Pode tirar foto, não tem problema não. Como funciona o processo? Você acessa a grade de opções. Essa grade de opções tem um programa que chama Profit Chart Pro, que lá você consegue acessar isso, e acho que no máximo em 3, 4 meses o aplicativo da Sharp vai estar pronto. Então você vai poder baixar esse aplicativo e acessar essa grade de opções por lá. E também no máximo em 6 meses a nossa corretora vai estar aberta, a gente vai ter uma corretora também, porque Deus está abençoando. E a pastora Cássia falou que os filhos dessa igreja vão obter os melhores lugares. Eu recebi essa palavra quando eu cheguei nessa igreja. Eu vou aproveitar para falar da pastora Cássia, porque foi uma ministração dela, foi uma profecia dela. Tá pastora, lá em cima, eu vou repetir isso a minha vida inteira. Foi uma profecia dela e a minha vida mudou completamente depois delas. Então não se assuste, pastora, se daqui uns 5 anos a nossa corretora for a mais valorizada do Brasil, a gente vende ela por uns 200 milhões. Demais, gente. Então, o dono da ação vende a opção de compra para o comprador da ação. E o comprador paga o sinal, o prêmio para o vendedor. Passa para a próxima aí, Rafa, que eu vou explicar. A gente acessa a grade de opções, e eu vou ali, ó. Tá vendo aquele circuladinho com 45 centavos lá? Aquilo ali é uma opção. Todas essas linhas aqui, ó, cada uma é opção, ó. É uma opção de compra de Bradesco de Itaú a 24,87, a 25,37, 25,62, tal. Como eu quero pegar um prêmio de 2%, a ação agora vale R$ 24,62. Quanto que é 2% de 24,62? 48 centavos por ação. O cara tem 1000 ações. Pega 48 centavos por ação, dá R$ 480. Eu pego isso aqui, vou lá no home broker da corretora e coloco lá. Ó, tem gente querendo opção de compra. Tem comprador querendo pagar 45 centavos para comprar minhas ações a R$ 26,62. Eu vou lá no home broker e escrevo ITUB I266. ITUB é ação do Bradesco. Letra I é o vencimento de Bradesco de Itaú em agosto, acho, se eu não estou enganado. Que vence em agosto essa opção. E no preço de R$ 26,62. Então, a gente vai lá no home broker e coloca isso. Passa o próximo, Rafa. O negócio está fechado. Então, ele foi e me pagou
45 centavos por ação. O que a gente combinou? Se até o dia 20/9, letra I, as opções vencem mensalmente. Então a letra I vence dia 20 de setembro. Se até 20 de setembro as ações do Itaú não ficarem acima de R$ 26,66, eu continuo com as ações. O cara já me pagou os R$ 450, que foi mais ou menos 1,8%. Se elas ficarem acima de R$ 26,66, eu sou obrigado a vender as ações para o cara. A R$ 26,66, mas lembra que a gente comprou a R$ 24,50. Eu já estou ganhando 10% se eu entregar as ações para ele lá. Então, o strike é o preço que a gente combinou. R$ 26,66, o vencimento da operação é dia 20/9, nós recebemos R$ 45. Quando que esse dinheiro cai na conta? No outro dia. Você vai lá, bota R$ 100 mil lá no home broker, compra tudo de ação do Banco do Brasil, faz uma operação dessa. Vamos supor que você colocou R$ 100 mil, fez essa operação, os R$ 2 mil caem no mesmo dia, ou no outro dia. Mas no home broker já mostra lá que vai estar disponível. R$ 2 mil, assim, ó, 2 cliques. Comprou ação, vendeu opção, R$ 2 mil na conta. É aí que é a mágica que a gente fala, né? Então, no primeiro cenário, qual que é o primeiro cenário? A ação no vencimento do contrato está valendo R$ 25,85. Qual que é o preço que eu combinei de entregar a ação para o cara? R$ 26,66. Não está abaixo do strike? Não está abaixo do preço que eu combinei de entregar para ele? Então eu continuo com as ações, o prêmio está no bolso, beleza, o que eu faço agora? Lanço de novo no outro mês. Tento pegar mais 2% de novo. Esse é o cenário 1. Então, nesse cenário aqui, volta aí, Rafa. Nesse cenário aí, o vendedor não precisa entregar suas ações para o comprador, pois o ativo não chegou no preço combinado. Ele ganhou R$ 450 nesse mês, nessa operação, e esse valor representa 1,8% do seu capital aplicado em Itaú. E o comprador? O comprador teve prejuízo, pois essa ação não valorizou como queria. Se ficasse acima de R$ 26,66, ele teria o direito de comprar ela. Mas ele perdeu o dinheiro. Então, foi ruim para o comprador na estratégia. E para a gente que é vendedor, foi muito bom. Ganhamos 2% sem fazer força. O cenário 2 é, no vencimento do contrato, da opção, está valendo R$ 28,85. O combinado de entregar é R$ 26,66. Qual que é o resultado dessa operação? O vendedor é obrigado a vender suas ações no valor de R$ 26,66, pois o ativo ficou acima do preço combinado. Ele ganhou R$ 450 nesse mês, nessa operação de opções, mais os R$ 26.600 que o comprador teve que pagar para ele das ações. E essa operação totalizou R$ 27.110. Ele estava comprado a conta a R$ 24,50. Ele investiu R$ 24 mil. O lucro dessa operação foi de 10,65%. Dentro do mesmo mês. Dentro de um mês. Você pode, no mercado de opção, desfazer esse negócio aqui e continuar com a ação. Mas isso aí é outra história, chama rolagem, tá? Tá, mas e o comprador nesse cenário? O comprador teve lucro, pois ele pagou R$ 450 para ter o direito de comprar as ações a R$ 26,60 e elas foram a R$ 28,85. Então, quanto que ele investiu? R$ 450 que ele pagou para o vendedor, mais os R$ 26,600 que ele combinou de pagar das ações, a operação para ele ficou R$ 27.050. E as ações estão valendo agora R$ 28.850. Quanto que ele pagou para ter o direito de ter ação? A R$ 26,66. Ele está recebendo ações que valem R$ 28.850, mas ele pagou quanto? R$ 26,66. Ele ganhou 6,6% nessa operação. Então, nesse cenário aqui, foi bom para os dois. Próximo. Mas na estratégia da Sharp, a gente vai ser sempre o vendedor. Porque o vendedor sempre ganha. Se ele não é exercido, que é isso? Se ele não é obrigado a vender as ações, ele ganhou o prêmio da opção. Se ele é exercido, ele ganha 10, 11% com o exercício. Então, se a empresa é boa, não tem noção, não tem previsão de quebrar. A empresa é líquida, tem mercado de opção. Por que eu não vou fazer isso todo mês para ganhar 2%? Eu estou falando 2%, gente, porque a gente fala isso para ensinar. Tem mês que dá 2, 3, 5, 7, 10% ao mês. Tudo depende de como você está lendo o mercado. Então, próximo. Essa é a metodologia Sharp de investir. A gente bota o dinheiro na corretora, aporta o capital, compra as ações, lança as opções, pega o lucro dessas operações, no caso ali os R$ 450, a gente decide.
a gente vai sacar esse dinheiro para pagar a conta, ou a gente vai comprar mais ações? Então, como a gente ensina lá na Sharp, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, como isso funciona no longo prazo. Deixa eu abrir uma planilha aqui que a gente sempre faz. Eu acho que o Bradesco tinha que pagar royalties para mim, mas por Rafa, tanto que a gente fala do Bradesco. A gente vende ele demais. Fala bem. Quem que é o homem do Bradesco aí? Quem que é o do Bradesco? Fala da gente lá, viu? Porque, mano, em Goiânia se tem 50 mil compradores de Bradesco, acho que com 5 mil é nosso. Fácil. É fácil. Que é um banco incrível, uma ação incrível. Então, assim, vamos imaginar, presta atenção aqui, ó, onde eu estou colocando lá. Vamos imaginar que você colocou 100 mil reais em Bradesco. Vou aumentar um pouquinho a visão, acho. Não, acho que ali... Presta atenção, eu investi 100 mil reais em Bradesco e ela está valendo 25 reais. Eu vou pegar um prêmio de 2%, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Deu para entender mais ou menos, né? A operação. Então, eu vou fazer aquilo ali todos os meses para pegar aquele prêmio. Então, o que eu fiz? Eu investi um capital de 100 mil reais, a 25 reais eu comprei 4 mil ações. 4 mil ações de Bradesco. Prêmio de 2%. 2% de 100 mil é quanto? 2 mil reais. O que eu faço com esses 2 mil reais? Eu vou lá e compro mais ações do Bradesco. 2 mil reais dividido por 25 dá 80 ações. Eu comprei 100 mil reais de ação, deu 4 mil ações. Mas agora com o prêmio eu comprei mais 80, eu tenho 4.080 ações. Quanto que eu investi para ter essas 4.080 ações? 100 mil reais. Como o meu preço médio, quando eu comprei, estava 25 reais, como eu pego 100 mil, divido por 480 ações, o meu preço médio é R$ 24,51. Se eu fizer isso todos os meses, beleza, eu vou lá no outro mês e faço. Vamos supor o absurdo, que Bradesco nos próximos 5 anos vai ficar R$ 25, não vai subir nem um centavo. Vamos repreender isso aí, né, meu irmão? Em nome de Jesus, né? Mas que Bradesco fica R$ 25 durante 2 anos. Se eu fizer isso, ó, lancei aqui R$ 25 a ação, peguei mais 2%, peguei mais 82 ações. Meu preço médio caiu para 24,03. Quantas ações eu tenho agora? 4.162. Com quantas eu comecei? 4 mil. Faço isso no outro mês. Mesma coisa. Quantas ações eu tenho agora? 4.245. Com quantas eu comecei? 4 mil. Quanto dinheiro novo eu botei lá dentro? Nem R$1. Meu preço médio vai caindo. Meu preço médio vai caindo. Vamos supor que nesse mês agora o Bradesco começou a cair. 24, 23, 22, 21, R$20. A bolsa está caindo, e aí é onde é a hora que a galera desespera, e às vezes vende a ação realizando lucro. Quando a bolsa cai, gente, imagina, é uma empresa boa, não teve nenhum problema com o banco. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar aquela ação incrível, mais barata. A gente pagava 25, agora está pagando 21. Eu vou encher a mão. Então, eu tenho 4.245 ações de Bradesco, agora ela está R$ 24. Repara a quantidade de ações que a gente começa a comprar mais, né? Começou com 80, agora já está 90, 92. E é a gente isso aumenta o número de ações por isso. E é isso que está acontecendo agora nessa pandemia. O cara começou com 4 mil ações lá em março, e aí veio caindo. O que ele está fazendo? Fazendo isso. Caiu, eu vou lá, lanço opção, pego 2%, 3%, 4%, compro mais ação e vou reduzindo meu preço médio. Ó, caiu a 24, meu preço médio está 23,10. Caiu a 21, meu preço médio está 21,76. A ação caiu a R$ 21, meu preço médio está quase colado na cotação do ativo. Isso aí que a gente está fazendo é estudo hipotético. A gente está fazendo um estudo hipotético. Então lembra, estou aí com 4.416 ações, está 21. E a hora que Bradesco voltar a subir? Eu estava com 4 mil ações, 11 meses depois eu estou com 20% quase a mais de ações. Eu tinha 100 mil reais investidos no começo e agora tenho 121 mil reais em valor de mercado. E lembra, uma vez por ano ele paga 10% de dividendo. Então aqui eu boto 12%. Se o Bradesco me pagar os 10% de dividendo, eu vou lá e compro tudo de ação. No final de um ano, o seu investimento de 100 mil reais já está 139 mil reais. Gente, a gente está abrindo o jogo aqui absurdamente. Sabe quanto que a gente cobra um curso para ensinar isso aqui? 16 mil reais. A gente está entregando isso aqui de graça, a gente quer ver todo mundo dentro da bolsa ganhando dinheiro.
É isso aí. Porque a bolsa... Tem empresário que paga salário fixo para a gente todo mês, para a gente acompanhar a carteira dele para fazer isso aqui. É uma alegria para a gente. Porque se tem um negócio bom, é você participar dos bons momentos das pessoas. Esse cara vai ver a agenda daqui 10 anos e fala, pô, mano, ganhei muito dinheiro com esses caras aí. Esses caras me ensinaram muita coisa. Eu tenho clientes aqui, ó, o Felipe, não sei se eles estão aqui, o Felipe, olha, ó, o Felipe, mas os meninos, são amigos nossos hoje. Cliente, mas é amigo nosso. A gente vai na casa dele almoçar, jogar bola na chácara dele. Você cria uma relação de amizade tão grande. Por quê? Depois da sua esposa, meu irmão, a coisa mais íntima que você tem é seu dinheiro. É ou não é verdade? Para uns, até o dinheiro é até mais íntimo do que a esposa, porque ele não fala para ninguém. Né? Não fala para ninguém. Tem muitos, hein? Então, a gente faz isso todo santo mês. Qual que é o gap dessa estratégia? A empresa tem que ser boa. Porque se a gente acredita que essa empresa aqui vai continuar performando assim durante 5 anos, vamos saber qual é o nosso resultado em 5 anos, com a ação a R$25 sem subir nem R$1, aqui ó, 60 meses, R$523 mil. Eu vejo isso todo dia, pastor. Vejo de uma senhora, olha só como é que dinheiro muda a forma das pessoas pensar sobre dinheiro. Uma das primeiras clientes nossas desse curso que a gente chama de Vantagem, que é a nossa mentoria, né? O marido faleceu, ela recebeu uma galeria de herança, era a única coisa que eles tinham. E aí quem tomava conta dessa galeria era filho, era sobrinho, tal. Eu sei que chegou uma hora que IPTU atrasado, aluguel atrasado, aquele negócio. Falou, ó, vende isso aí. Pegou R$1 milhão. Aí o neto dela fez curso com a gente. Ela falou, meu filho, o que eu faço com esse dinheiro aqui? Eu falei, não, vou te apresentar um pessoal que vai te ajudar a te orientar nisso aí. R$1 milhão a 2%, quanto que dá? R$20 mil. Ela precisa de 7 para viver. Falou, preciso de R$7 mil para viver. Se eles me conseguirem isso aí, eu já estou feliz demais. Todo santo mês ela pega R$20 mil da bolsa, gasta os 7 para pagar as contas, investe mais 13, Bota essa conta aí no final de 2 anos, aonde que essa senhora vai estar. Gerson, mas isso aqui é só para quem tem muito dinheiro. Meu irmão, a gente tem gente aqui dentro da catedral, aqui, ó, que no começo do ano começou com R$1.000, hoje está com 10. Fazendo isso aqui. Está aqui, inclusive. Então assim, você tem muito dinheiro, quer fazer o dinheiro trabalhar para você, cansou. Fiquei a vida inteira correndo atrás desse bendito desse dinheiro. E o dinheiro com chicote nas costas da gente, né? Porque o ditado mais certo é que dinheiro não aceita desaforo. Mas agora, meu irmão, a hora que eu formei meu capital, agora é a vez de eu soltar o chibata na costa do dinheiro. Agora você vai trabalhar para mim. Como? Fazendo isso aí. Fazendo isso aí todos os meses. Então, essa eu digo sem medo de errar para vocês, essa fórmula que o senhor Rafael Delboni criou, que ensinou para a gente, e eu tive muita felicidade de aprender isso com ele, de entrar nele nessa história. Quantos anos, Jefão, você está mexendo? Está parecendo uma autoridade, né? Quem vê assim pensa com invista há 12 anos, né? Tem 2 anos que eu mexo com bolsa. Mas tive um bom professor do meu lado. Mas também, cara, eu ensino muito. Eu estudo muito. Eu só para encerrar, antes da gente abrir, não sei se vai dar tempo de abrir para algumas perguntas aí, pastor. Tá? Ah, sim. Exato. Há 2 anos atrás, gente, como o pastor falou, eu sempre trabalhei com música. Músico desde cedo, já toquei muito aqui na igreja, inclusive alguém já me chamou para tocar, falei, mano, aposentei dessa carreira, não aguento mais carregar cubo, caixa, chegar cedo para ensaiar e tudo mais, e canto, o som fica alto, os irmãos ficam olhando com a cara feia para você e tudo mais. Eu falei, não aguento mais. Aí comecei a tomar conta de algumas bandas, né? Quem aí conhece a banda Oficina G3? Se você for aí no Instagram da Oficina G3 e clicar lá em contato, o telefone que vai estar lá é o meu, eu sou empresário deles até hoje. Apesar deles estarem parados há quase 2 anos. Então já trabalhei com a Oficina G3, Resgate, Leonardo Gonçalves, fui empresário trazendo na ECA há muito tempo, Disco Praise, trabalhei com essa galera toda. E assim, cresci muito rápido nesse mercado também. Mas chegou um momento, 2016, 2017, época da economia muito ruim, final de governo Dilma, impeachment, assim, o dinheiro sumiu da mão do povo. Então, como eu fazia muito show em teatro, primeira coisa que a galera corta quando o dinheiro começa a faltar é o supérfluo. Então, show acabou.
E que eu falo, às vezes, a gente aprende nesses momentos, a gente não entende por que a gente passa por certas privações, mas hoje eu entendo por que eu passei por aquilo. Eu cheguei a estar devendo, no final dessa história toda, há 2 anos e meio atrás, quase R$500 mil. Uma semana antes do meu filho nascer, eu tinha comprado uma casa no condomínio que eu moro hoje, a gente mudou para lá. Meu filho nasceu, eu fui para a casa da minha sogra. Minha esposa ficou lá, minha sogra tomar cuidado. Eu tinha fechado meu escritório da Toca, ia fazer home office. E aí, eu, tipo assim, estava lá, minha mulher, minha sogra, naquele negócio, falei, não, preciso de um lugar para trabalhar. Aí, liguei para o Rafa. O Rafa dava só aula particular. Dava aula assim, individual, tudo mais. Estava dando certo o negócio, mas não era escalado igual é hoje. Aí, por isso que eu vejo o Raul aqui, e esse evento é tão importante, quando eu comecei a fazer shows, eu fui aprender tudo sobre marketing digital. Então, todos os meus eventos faziam impulsionamento. Esse negócio todo vocês não cansaram de saber, né? Então, fazia um show, e eu fazia show em todas as capitais do Brasil. Daqui eu fazia show em Manaus, Porto Alegre, qualquer canto, por causa do poder do marketing digital. Comecei a trabalhar com o Rafa ali, uma semana, pastor, e estou vendo, Jefão, ganhei R$500 hoje. Jefão, ganhei 1.000 hoje. Jefão, a ação do Bradesco saiu de 22 para 25. Falei, mano, eu estou aqui no ralo, eu boto R$30 mil num evento aqui, eu tenho que ficar orando para não chover, para o artista não perder o voo, para o povo gostar da minha arte, tudo mais, eu boto, não sei se eu vou pegar nada de volta, eu boto aí, já dá 2%? Meu filho, como é que faz para a gente fazer um trem desse aí? Aí como eu já entendia mercado de marketing digital, e trabalhei 15 anos como gerente de uma construtora, como gerente de RH, montar curso era comigo mesmo. Falei, Rafa, se a gente montar um curso aí desse negócio seu aí, que eu não sabia nem o nome, e a gente montar uma turminha aí, você topa? Ele falou, pode fazer. A gente montou a primeira turma, 20 alunos, R$2.000 cada um. Já deu 40. Aí a gente não parou mais. Então, por que eu gosto de dar esse exemplo aqui? Porque eu conheci o Rafa aqui dentro dessa igreja. A Toca começou aqui dentro dessa igreja, porque há muito tempo atrás eu fiz um evento aqui chamado Noite Black, e tinha um empresário assistindo o show, me chamou para mim começar a trabalhar com os artistas, e começou assim. E eu conheci minha esposa aqui dentro dessa igreja. Então, eu vejo sempre, e assim, tem certas palavras, cara, que assim, eu sou batista, e sou daquele batista meio tradicional. Na Assembleia tem muito esse negócio do profetizar e tudo mais, né, de toma posse, eu era muito cético com esse negócio, mas eu não esqueço, pastor, desde o primeiro dia que eu entrei. 2 coisas para mim. Primeiro, devia ser a música tema dessa igreja, aquela família pode sonhar, né? Novos sonhos, novas realizações. E isso, a pastora Cássia falando, nossos filhos vão obter os melhores cargos, porque nós somos ser uma igreja próspera. O povo aqui vai ter dinheiro para abençoar, não só aqui, por isso que a gente tem obra na África e tudo mais. Tomei isso para mim. De lá para cá, gente, já paguei minha dívida. A nossa empresa hoje já vale 500 vezes mais do que quando ela começou. A gente já está abrindo um aplicativo próprio até março do ano que vem. A gente vai estar abrindo a nossa corretora da Sharp. A gente vai estar lançando o nosso curso online, Raul. Eu tenho muito problema com curso online de mercado financeiro. Você sabe como é que é uma bagunça esse negócio, né? Então o cara que a gente contratou é muito bom. O cara PhD e falou assim, Jeff, esse curso, a média que eu tenho de faturamento para ele, para 2 anos é de 5 milhões. Então Deus vai colocando a gente num lugar, por isso que eu gosto de ler esse texto aqui de José para finalizar. Gênesis 41:14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Acho que muita gente aqui já esteve nesse calabouço. Eu estava lá, o Rafa estava lá. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Ele viu a oportunidade, se aprumou e foi lá encarar o empresário. Foi lá encarar o mercado. Porque Deus abriu a porta. Mano, isso aqui é muito bonito. Mas se Deus não quiser que você prospere, você não prospera não. Que você acha que vai acertar e no outro dia sua mulher fica doente, você tem que botar tudo lá no tratamento. Você precisa de alguma coisa, para atender, você perde algum negócio errado. Então, para ganhar dinheiro em qualquer coisa, como é que a minha história mudou no negócio da Sharp? Quando eu estava com esse problema sério de dívida, gente ligando atrás e tudo mais, todo santo dia, eu ia da minha casa até no meu trabalho orando. Eu fazia jejum acabava um, começava outro. Acabava um, começava outro.
Se você é igual a gente que estava há tempo atrás, está quebrado, está na situação ruim, meu irmão, começa a jejuar, bota a sua casa para jejuar, bota a sua casa em propósito e seja homem, vai para a rua, troca de roupa, se barbeia, enfrenta para você ver se Deus não vai com você. É impossível. É impossível, porque Deus tem um compromisso com a família e com o sacerdote. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Eu quero que a minha esposa olhe para mim e fale assim: moça, eu tenho um orgulho desse cara. Porque igual eu falei numa palestra que a gente deu, para finalizar, a gente deu uma palestra sobre finanças aqui nos Jovens Casais. Se tudo desse errado para mim de novo, que eu espero que não dê, o que eu ia fazer? Ia pegar meu violãozinho, que eu sei tocar violão, ia alugar uma salinha, ia dar aula de violão, R$150 por mês, ia botar uns 50 alunos lá, dava 6 contos por mês. Mas deixar trabalhar, a gente tem que deixar trabalhar nunca. Então, fica essa oportunidade para vocês. Só finalizando rapidinho, fiquem de pé, gente. Vamos orar pela área financeira? Vamos? O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é hora de você ter fé. Nós estamos num lugar propício para isso. Nós precisamos do nosso Jesus para a nossa área financeira. Feche os teus olhos, vamos orar. Aí onde você está. Jesus, nós clamamos a Ti, Jesus. Clamamos, Deus, pela área financeira de cada um das pessoas que estão aqui. Eles estão atrás, Deus, de uma mudança na área financeira. Pai, em nome de Jesus, Tu és capaz de mudar a história, assim como o Senhor fez conosco, Deus. Toca o coração de cada um deles, que eles consigam ter a visão que o Senhor tem, Jesus. Aleluia. Ter a visão que o Senhor tem, para que eles consigam enxergar como águias, longe e longe. Nós conseguimos olhar o futuro só com o Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa história. Capacita cada um desses homens, Deus, em nome de Jesus, nessa tarde. Faz a diferença nas nossas vidas, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Tu és um Deus tão grande.